Olá, pessoal, como é que vocês estão? Mais uma vez eu aqui, Cleison Pereira, psicólogo do Projeto FAP, toda vez eu me apresentando nos vídeos. Hoje trazendo o último módulo de Soft Skills, falar um pouquinho sobre liderança pessoal, tá? Não é liderança profissional, liderança pessoal, como é que eu faço para desenvolver as minhas habilidades de autogestão, né? Como é que vocês podem se liderar aí nas suas atividades, que muito às vezes se torna muito mais complicado a gente se gerenciar do que a gente liderar outras pessoas, né? Porque a gente leva em consideração não apenas as coisas técnicas, né, que acontecem no nosso dia a dia, mas a gente também começa a considerar as questões emocionais, né? Eu, enquanto psicólogo, né, trazendo sempre as questões aí para a gente conseguir refletir mais na parte emocional de como é que isso tá, né, atrapalhando muitas vezes o nosso processo ali de autodesenvolvimento, de autogestão. E aí, como sempre, vou trazendo aqui algumas sobre a teoria, né, sobre a questão técnica da liderança pessoal, sobre como que a gente faz para desenvolver isso, e ao final eu vou trazer também essas questões que a gente sempre trabalha, que é as práticas, né, a parte de como, por onde que a gente pode começar, como é que a gente pode organizar melhor esse conhecimento, fazendo com que a gente reflita ele na nossa prática e no nosso desenvolvimento pessoal e profissional, tá? É, trazendo aqui para vocês o conceito de liderança pessoal, né, que é a habilidade que a gente tem, de muitas vezes a gente tem já essa habilidade desenvolvida, mas em algumas pessoas, né, a gente precisa trabalhar um pouco mais, que é a parte do gerenciamento próprio, né, de assumir as responsabilidades pelas próprias ações, decisões e comportamentos. É quando a gente tem ali, a gente sabe o que a gente precisa resolver, a gente sabe o que precisa dar conta, e a gente assume isso como uma responsabilidade nossa, né, que aquilo ali só vai acontecer de acordo com as minhas próprias ações, de acordo com minhas próprias atitudes. E esse conceito ele é fundamentado no autoconhecimento, né? Porque ele precisa ter uma visão forte, clara dos objetivos, né, a ser desenvolvidos em cada área da sua vida, para que você consiga alinhar isso aos seus valores e metas individuais. Então, tipo, Cleison, o que é que você está querendo dizer com isso? O que eu quero dizer é, você precisa entender o que de fato você quer a partir daquilo, né, que você de fato quer fazer. E aí, levando em consideração as suas perspectivas, os seus gostos, as suas questões. E deixando um pouco de fora as perspectivas e as expectativas dos outros. É tipo, tentar pensar de uma forma assertiva sobre aquilo que você precisa resolver, sobre aquilo que você precisa tomar responsabilidade. E isso, né, para a gente conseguir fazer isso, a gente conseguir liderar, né, a si próprio, a gente deve, na verdade, pensar nos seguintes aspectos, que é essa definição de metas pessoais, eu preciso entender aonde que eu quero chegar, né, porque muitas vezes a gente só fica naquele ritmo de eu preciso me desenvolver, eu preciso melhorar, mas tá, eu preciso me desenvolver, melhorar para quê? Então, eu preciso ter ali claro aonde eu quero chegar, para isso, né, quando eu defino ali onde eu quero chegar, eu vou pensar num planejamento e numa organização disso, levando em consideração as suas perspectivas. E eu vou sempre frisar isso para que a gente não pegue modelos prontos de outras pessoas na internet. É que a gente não pegue, a gente se baseie na realidade, na perspectiva daquele vizinho, daquele primo, daquela pessoa que está ali próxima, que na cabeça da gente ele é super, hiper evoluído e bem-sucedido, e a gente tentar se adequar a um modelo dessa pessoa, de organização, de planejamento, de execução, de tudo isso aí. A gente precisa pensar isso de uma forma que a gente consiga, naquele momento, desenvolver. Às vezes, a gente pode não estar passando por um momento fácil na vida da gente, e isso vai fazer com que a gente dê um pouco um pé no freio. Isso não é algo que vai fazer vocês travarem e não chegarem no objetivo de vocês. Botar o pé do freio não é necessariamente parar o carro. É só você desacelerar um pouco para ir conseguindo fazer aquilo na medida que você consegue, sem uma cobrança externa e sem um peso da expectativa das outras pessoas que podem estar ali ao seu redor. Então, pense primeiro no que você quer fazer e no que você pode fazer para, com isso, você fazer um planejamento e uma organização para conseguir chegar nessa meta.
uma autoavaliação constante, que é de tipo, Cleison, vê só, eu fiz um planejamento em uma parte da minha vida que eu não estava tão legal, eu estava dando conta disso aqui, mas agora eu me sinto revigorado, eu me sinto bem, agora eu consigo fazer, dar mais um gás aqui nessa atividade, nessa coisa aqui, nesse compromisso que eu quero assumir. Então aí você, depois dessa autoavaliação aí, você vê que está bem, você vê que consegue dar conta mais das atividades, você vai lá, né, depois dessa autoavaliação e começa a dar um gás maior. Então, você começa a implementar mais atribuições, mais tarefas, mais afazeres nesse planejamento, nessa organização. Um outro ponto é gestão do estresse e resiliência. Porque quando a gente está fazendo um planejamento, e por mais que a gente seja a pessoa mais organizada do mundo, ainda assim, em alguns pontos, a gente vai precisar ter um pouco mais de sabe, aquela coisa do calma, vamos lá. Dá um furacão aqui, mas eu preciso entender que isso é necessário, eu preciso entender que isso é uma coisa que vai passar, eu preciso encontrar uma forma de gerir melhor esse estresse e trabalhar essa resiliência, que não é de fato de você levar a lapada, digamos assim, e você ficar calado, e você ficar, né, parado, e você não reagir. É você entender que algumas coisas elas vão precisar acontecer e que nem tudo vai ser no seu, do seu, né, da sua forma. Você vai precisar muitas vezes remodelar aquelas metas pessoais. Você vai muitas vezes precisar remodelar o seu planejamento por conta de coisas que às vezes não tem nem a ver com vocês. É coisas assim, externas, que não tem muito como fazer. Mas aí você vai precisar ter essa desenvoltura, essa resiliência, né? O sentido mais, né, mais prático da palavra. Você vai precisar ter essa resiliência para poder definir, redefinir essas metas pessoais algumas vezes e de, né, modificar um pouco esse planejamento. E aprendizado contínuo, porque, né, a gente está sempre pegando outras atribuições, a gente está sempre pegando outras demandas de trabalho ou demandas pessoais mesmo, e com o tempo a gente vai vendo que a gente vai evoluindo em algumas situações. Isso é a melhor tradução de aprendizado contínuo. É quando você entende que e aí um exemplo prático disso é de vocês pensarem em alguma coisa do passado, ou então quando vocês veem alguém fazendo determinada, né, tendo determinada atitude, e aí você pensa, nossa, isso há um tempo atrás eu faria exatamente o que a pessoa está fazendo, mas hoje eu não faço mais isso. Hoje eu ajo de determinada forma, hoje eu acho que é mais assertivo agir dessa forma. E isso é um aprendizado contínuo. Não que você seja, né, um mestre ali do aprendizado, mas que você entende que na sua perspectiva, aquela situação, aquele evento ali, você teria agido de uma forma diferente, de acordo com a experiência que você tem do seu passado. Mas é óbvio que você está olhando e deverá olhar isso pela sua perspectiva, e não pela perspectiva do outro, porque aí o outro está em outro momento, está em outra sintonia, às vezes está ali, né, com outras questões, mas que a gente, né, consegue observar isso. Liderança pessoal versus liderança organizacional. Liderança, e aí só para a gente deixar bem claro, né? Que a liderança pessoal, ela vai dessa capacidade da pessoa de liderar a si mesma. A liderança organizacional, ela envolve liderar outras pessoas dentro de um contexto ali de trabalho, né? Dentro de um contexto organizacional. E aí, assim, eu não sei o que é mais complicado, o que é mais difícil, o que é mais simples, mas as duas têm as suas peculiaridades, né? Não dá para falar que a liderança pessoal ela é mais complicada ou menos complicada. Isso vai depender muito das suas habilidades. Resumindo, né? Resumindo mesmo, liderança pessoal ela vai, né? Vai trabalhar com você uma situação onde você vai precisar manejar suas emoções. Até que ponto você se autoconhece? Até que ponto você entende os seus limites e até onde você consegue ir? Quando você trabalha seu autoconhecimento, você trabalha a sua liderança pessoal, porque você entende seus limites, você só vai liderar, né? Você só vai gerenciar atividades para você se você mesmo entender que você consegue dar conta daquilo. Isso é autoconhecimento. Liderança organizacional é quando a gente trabalha com empatia, a gente trabalha com interação com pessoas. A gente tem que entender que se a gente consegue
né, dar conta daquele serviço ali em um dia, a gente não pode generalizar e entender que todo mundo vai ter a mesma, né, eficiência que eu teria, né, eu aqui, o alecrim dourado, que consegue fazer tudo e consegue fazer sem falhas em um curto período de tempo. Eu preciso entender que a minha equipe, muitas vezes, ela vai precisar de um tempo maior. E aí, essa liderança, ela vai ser baseada em algo mais empático, de algo mais interacional, onde eu vou entender quem é a minha equipe, onde eu vou entender o que é que eu posso fazer, até onde eu posso ir com aquela equipe e o que eu posso esperar dela, né? Porque aí são duas coisas completamente diferentes. Uma, eu estou trabalhando comigo mesmo. Outra, eu estou trabalhando com a equipe, e aí eu tenho que sair dessa coisa de o que é meu, né? O que é que eu consigo fazer com, né, para uma coisa de o que é que o outro consegue fazer, o que é que aquela equipe consegue produzir. Motivação pessoal, que isso é uma coisa que as pessoas falam e muito. Nossa, mas eu estou muito desmotivado. Nossa, eu queria um pouco de motivação para tocar aquele projeto pessoal ali que eu estava querendo, mas eu não consigo. E aí, o que é essa motivação pessoal? É a energia que vem de dentro de cada um e nos ajuda a seguir em frente para alcançar nossos objetivos, né? Mesmo que as coisas fiquem difíceis. É aquela coisa do eu quero isto e eu vou fazer de tudo para conseguir isso. Às vezes a gente pode não enxergar essa motivação em questões profissionais, né? Algumas pessoas têm aquela coisa de, eu já ouvi muita pessoa falar de ouvir muito marasmo no campo profissional. Marasmo que eu estou sentindo, que eu estou falando é no sentido de eu não sei de fato o que faz sentido para mim na área profissional. Então eu não me sinto verdadeiramente motivado a fazer nada. Eu faço aquilo porque está ali. Eu faço aquilo porque eu preciso fazer aquilo para ganhar uma renda, enfim, me sustentar, né? Ou qualquer outro motivo. Mas quando a gente fala de motivação pessoal, a gente está falando de algo que a gente de fato quer fazer. A gente vai colocar as nossas energias e se aquilo der errado 500 vezes, a gente vai tentar 501 até dar certo, né? Ou até dar certo. E aí é muito, quando a gente fala de motivação, que as pessoas geralmente fazem algo que é muito comum, né? Que é muito comum. E não era esse momento do slide agora, falha na conexão, ia pegar um gancho agora para outro slide, mas trazendo o diagrama aqui, né, da liderança pessoal e motivação, o que é que envolve, né, essa questão da motivação pessoal? Eu desenvolvo o desenvolvimento da resiliência, que é, de fato, quando a gente está ali passando por alguma situação, que ela é muito estressante, a gente não tem controle sobre aquilo que vai acontecer com a gente. Então, a gente precisa desenvolver essa resiliência de entender que nem tudo vai ser no nosso tempo, né? A adaptabilidade e superação de desafios, que é, né, um monte de coisa, porque nada é fácil, né? Parece que as coisas que mais dá motivação para a gente, mais dá vontade da gente ir atrás, são as coisas que são mais difíceis, né? Que precisa de uma adaptabilidade a superações de conflito muito maior, né? A superações de desafios muito maior. Então, com isso também eu tenho a gestão do estresse, né? Que é quando a gente consegue gerir muito bem as coisas que acontecem ali ao nosso redor, né? Sem deixar que aquele ambiente estressante acabe nos deixando paralisados, né? E como é que a gente faz isso, Cleison? Veja, se você está numa atividade, se você está se propondo uma atividade, e você realmente, né, tem controle de quando que essa atividade começa ou termina, se você se percebe estressado, se você percebe que você já está cansado, não deixe chegar no seu limite, né, pare antes, dê uma pausa antes, e aí, Cleiton, mas aí eu não tenho tempo, mas aí eu não consigo, né, eu não consigo parar porque o meu tempo é muito curto, né, eu preciso continuar focado nisso aqui. Veja, é um preço a se pagar, é um estresse que vai vir, que enquanto ele está no nível que você consegue controlar, tá tudo certo, tá tudo ótimo. É aquele impulso que vem e você calma. Você toma um copo de água e, nossa, vamos lá, vou me acalmar. Mas em algum momento isso não vai dar para segurar. Então, é esse cabo de guerra, né, que eu falo desde o primeiro, do primeiro módulo de soft skills, que não deixe acontecer, não deixe chegar essa conta, né, já para a bola de neve vir, porque ela vem muito grande. Então, assim, às vezes é muito difícil, né, da gente conseguir fazer o manejo daquilo. Identificação dos problemas, que é, né, de fato, quando a gente consegue, sabendo de onde é que está vindo as questões de dificuldades e de conflitos, para que a gente consiga traçar objetivos ali assertivos para, né, dar conta daquilo. E tudo isso vem
né, de uma motivação pessoal. E era esse slide que eu ia falar, né, no gancho do outro. Que a motivação verdadeira, minha gente, ela vem de dentro de nós, né? Ela não vem de outras pessoas. Por mais que a gente é, tenha o costume de fazer, que é quando a gente vê outras pessoas fazendo algo, né, quando a gente vê outras pessoas fazendo algo que a gente quer muito fazer, a gente fala, ah, mas fulaninho está me motivando a fazer tal coisa. Na verdade, não é fulaninho que está te motivando, a gente só está encontrando ali é, um reflexo ali do nosso querer, né? A gente está vendo ali que tem outra pessoa que está querendo, buscando aquilo, algo que é similar ao que a gente está buscando, mas que isso, às vezes, é o suficiente para você dar aquele, né, start. Mas, mas, quando de fato a gente não quer fazer uma determinada atividade, quando a gente só tem que fazer aquela atividade porque a gente é obrigado, muitas vezes essa motivação ela não vai ser suficiente. A gente vê o nosso colega de trabalho ali entregando todas as demandas em tempo hábil, às vezes não vai fazer a gente se motivar e querer fazer a mesma coisa. E a gente precisa entender o porquê que isso acontece. Isso é motivação? É, pode ser que seja no campo da motivação, mas pode ser que tenha outros problemas, outras coisas ali pessoais que não estejam me deixando engajado no trabalho naquele momento. E aí isso é muito importante que a gente frise que é no momento que a gente está sentindo aquilo, né? Porque nem sempre a gente está desmotivado, nem sempre a gente está motivado também. Então a gente precisa entender também em que momento que a gente está. E aí, como é que a gente faz para desenvolver essas habilidades de autoliderança? Uma, né, um dos modelos é o modelo de meta SMART, que aí, né, trazendo de uma forma bem objetiva, que tem a parte específico, né, que é de falando de cada ponto, né? Definir exatamente o que a pessoa deseja, né? O que você deseja alcançar. Então, sempre tendo aquela em mente lá o que a gente falou de metas alcançáveis, né? A gente precisa entender que a gente precisa conseguir chegar nessa meta. Algo que seja mensurável, né? Que é criar uma maneira de medir o progresso, nem que seja ali um mini diário onde você vai desenvolvendo ali, vai escrevendo cada objetivo que você vai alcançando. O atingível, né, que é certificar-se de que a meta ela é realista, e isso, inclusive, pode vir ali atrás, né, quando a gente definir o que a gente quer, a gente tem que se certificar de que aquela meta ela é realista, ela é alcançável, relevante, né, que eu vou alinhar o que eu vou fazer primeiro dentro dos meus objetivos no progresso lá ali da atividade, e o temporal, que aí estabelece um prazo para que você consiga alcançar a meta e, né, atingir seus objetivos. Então, essa parte de estabelecer um prazo é muito importante porque, às vezes, a gente precisa ser bem realistas com aquilo que a gente consegue desenvolver. Às vezes, a gente pode estar muito empolgados em começar uma atividade e achar que tudo vai ser feito da noite para o dia. Isso é o pé, isso é o gatilho ali para a ansiedade. Então, estabeleça um prazo de acordo com o que você tem realista, tá? De metas, de coisas que você consegue dar conta, né? E aí, um exemplo aqui que eu trouxe é que você pode escolher aprender uma linguagem de programação nova e adequar isso, né, ao modelo SMART. Um modelo de autoavaliação 360 graus, né, que é avaliar regularmente as suas habilidades e comportamentos a partir de 4 perspectivas, né? Uma autoavaliação, que aí você reflete seus pontos fortes e pontos de melhoria. Um feedback dos seus colegas, né, que aí você solicita que seus colegas e amigos sobre sua liderança, sobre como é que você age, né, como é que você age com suas questões, né? Não precisa ser necessariamente questões da empresa, né? Questões e você está em um cargo de liderança, é muito mais como é que você trata os seus problemas. Um feedback de seus supervisores, né? Que no caso, quando você está em uma empresa, geralmente isso já acontece de uma forma ou de outra. Às vezes, se isso não acontecer, você pode pedir esse feedback, né? Não sei como é que é a abertura de vocês com os seus supervisores, mas que de alguma forma vocês peçam orientações de como que vocês podem melhorar, ou se eles enxergam em vocês pontos de melhoria, né, para que vocês possam ir trabalhando isso. Feedback, né, da equipe ou de subordinados, que é quando você é um líder, né, que aí você vai escutar aquelas pessoas que trabalham com você, entender o que você faz ali, o que você, né, transparece ali para a sua equipe.
E aí fazer uma autoavaliação trimestral e pedir um feedback dos colegas para identificar melhorias. Trimestral, então, significa que você faz de 3 em 3 meses, né? Você pode estar fazendo essas reflexões e essas autoavaliações, mas, né, levando em consideração também suas necessidades, porque isso pode ser anual, isso pode ser mensal, isso pode ser trimestral, enfim. Modelo de desenvolvimento individual, que é o nosso famoso PDI, acho que muitas pessoas aqui já devem ter ouvido falar sobre, né, que é um modelo de plano de desenvolvimento levando as suas particularidades, né, mais uma vez. E aí vocês podem considerar os seguintes pontos, né, os objetivos de curto e longo prazo, que aí vocês definem, né, as metas de vocês para até 3 meses e outros a longo prazo, de 6 meses ou mais, né, às vezes a gente tem um objetivo ali que é a longo prazo, tipo, daqui a 5 anos eu pretendo fazer determinada coisa. Então, até esses 5 anos aí acontecer, o que é que eu faço durante isso? O que é que eu faço, né, que vai durar 5 anos para eu conseguir esse objetivo? Enfim, você vai ali descrevendo de acordo com a sua perspectiva. Estratégias, né, que é quando a gente consegue identificar ações específicas ali para alcançar cada objetivo, né, como é que a gente vai fazer para alcançar esse objetivo, recursos necessários, e aí o que é que você precisa para chegar, para fazer isso tudo? Porque às vezes eu preciso, sei lá, de um computador para estudar determinada coisa. E aí, como é que eu arrumo esse computador? Como é que eu vou atrás disso? Enfim, isso precisa ser considerado em todos os pontos. Indicadores de sucesso, que aí é quando você vai determinar como que você atingiu o objetivo. Às vezes, ele não é tão simples e claro, né? Tipo, o meu objetivo é, sei lá, concluir a faculdade. Às vezes, é algo muito simples nesse sentido. Às vezes, não. Às vezes, eu posso ter um objetivo ali que ele não é uma coisa tão mensurável de sucesso, né? Então, eu preciso entender ali se eu estou me dando bem ou não, né? E aí, o exemplo é criar um PDI com o objetivo de melhorar habilidades de comunicação, né? Eu já ouvi algumas pessoas, inclusive, vindo falar comigo, me perguntando práticas, técnicas de como que faz para melhorar a dicção, como é que faz para melhorar a comunicação. Bem, as minhas práticas, as minhas habilidades, eu não vou dizer para ninguém, porque são coisas pessoais, mas as questões técnicas, né, da comunicação é a prática. Não tem o que falar, assim. Ninguém sabe. Algumas pessoas, obviamente, têm esse dom, né, da palavra, de falar, de se expressar muito bem, desde pequeno, mas a grande maioria das pessoas é na prática. É eu explicar para as outras pessoas o que é que eu entendo sobre determinado assunto. Eu começar a trabalhar melhor, né, nos trabalhos em equipe, de me posicionar, e não ter medo de falar algo e ser entendido erroneamente. Porque, assim, muito do medo das pessoas é de falar besteira, né, de falar alguma coisa que não seja relevante. Mas, né, enfim, eu já entrando em outra seara aqui. Mas é das pessoas entenderem que isso precisa de uma certa prática, né? Não dá para, da noite para o dia, você desenvolver habilidades que você não tem. Mas nada é impossível. Modelo do ciclo PDCA, que é esse modelo aí, é bem conhecidinho, inclusive, assim, não sei se vocês que usam o LinkedIn, né, e estão na parte ali organizacional, né, do aplicativo, vão ver muitos desses ciclos de modelos, inclusive muitos diagramas, né, explicando direitinho o que é. Que aí, trazendo de uma forma simples e, né, objetiva, a parte do planejar, que é quando você define o seu objetivo, né, de liderança, como melhorar a comunicação, o que é que você pretende fazer, como é que você vai definir isso. Do fazer, né, que é quando você coloca em prática as ações para alcançar o objetivo, e aí é o que é que você faz de fato. Checar, que é você avaliar se deu certo ou não aquele seu esquema, e o agir, né, que é o ajuste da estratégia como nos resultados e reinicia o ciclo, que é basicamente quando você ajusta a estratégia com base nos resultados. É tipo, não deu certo, ok, então o que é que eu posso fazer diferente para que a coisa dê certo da próxima vez? Então, quando eu faço esses ajustes, quando eu faço essas remodelações, eu consigo chegar naquilo que eu estou buscando. E chegando ao final,
trazendo mais uma vez uma frase aí para vocês, que é a liderança pessoal. Ela começa com a aceitação de si mesmo e o reconhecimento do próprio potencial. Veja, não adianta ninguém chegar para vocês e dizer o quanto que vocês são bons em determinada coisa se vocês não se enxergam, não se reconhecem dessa forma. Penso, como é que eu faço para me reconhecer dessa forma? Primeiramente, ouça o que as pessoas têm a dizer, né? Isso é um passo, né? Quando eu falo de vocês ouvirem o que as pessoas têm a dizer, desses feedbacks construtivos, tá? Não são de bobagens que as pessoas chegam e falam para vocês de orelhada. São feedbacks que elas reconhecem. Se elas falam algo positivo de vocês, reconheçam isso, tentem ouvir isso e tentem enxergar isso em vocês. Porque vocês só vão conseguir aumentar esse potencial de vocês quando vocês começarem a reconhecer que vocês são capazes de fazer aquilo. Então, por isso que a liderança, ela começa com a aceitação de si mesmo. Tipo, é vocês aceitarem que vocês conseguem desenvolver aquilo. Muitas vezes a gente não tem uma comunicação muito bem ali estruturada, eu quero melhorar a minha forma ali de me comunicar com as pessoas, mas eu preciso primeiro aceitar que eu consigo fazer isso, que eu, com a prática, que eu, com a experiência, eu vou conseguir fazer tudo isso. Então, eu preciso, de certa forma, né, desenvolver tudo isso, né, pensando, né, nesse meu autoconhecimento, nesses pontos que eu tenho a melhorar. E é isso, pessoas. Muito obrigado mais uma vez por vocês que me acompanharam até aqui. A gente tem uma atividade avaliativa, né, junto com um feedback lá no Forms, e aí tudo eu vou comunicar para vocês pelo Discord. E é isso, pessoas. Muito obrigado.